Nós vamos começar agora com o estudo das relações, o estudo da função da palavra dentro de uma frase, dentro de um contexto. Eu sei que eu já falei com você que eu ia trabalhar morfologia associada à sintaxe. Inclusive, eu disse que eu não acreditava muito na morfologia isoladamente, que eu ia trabalhar com a palavra, mas dentro de um contexto, dentro de uma estrutura, dentro de na verdade, a palavra exercendo uma função. A verdade é que vocês já têm uma noção de sintaxe, mas agora nós vamos começar a trabalhar efetivamente com a sintaxe. Eu queria que vocês entendessem, queridos, que em primeiro lugar, a sintaxe é o estudo da relação, da função da palavra dentro da frase. É fato que às vezes nós vamos ter que usar a semântica para trabalhar, para entender qual que é o sujeito. Às vezes nós temos duas estruturas que podem ser sujeitos de uma frase, eu vou ter que usar pelo sentido. Sim, é verdade. Mas antes de tudo, a sintaxe é a parte da gramática que estuda a estrutura, estuda a frase, estuda, na verdade, as relações entre as palavras dentro do contexto, dentro da frase. Eu fico muito preocupada com isso, gente, porque chega na parte de sujeito indeterminado, o aluno começa a ter um pouco de dificuldade. Ele pensa assim, vendeu-se a casa. Sujeito indeterminado, eu não sei quem vendeu. Queridos, não me interessa se eu sei ou não quem realizou a ação de vender. Isso não é uma frase da voz ativa, isso é uma frase da voz passiva. O sujeito de vendeu-se a casa é a casa, porque estruturalmente casa é um substantivo sem preposição que flexiona o verbo. Nós vamos entender isso tudo daqui um pouquinho, mas eu quero que vocês saibam agora o seguinte: nós estamos entrando na parte da gramática que estuda a estrutura, a frase, a relação entre as palavras. Se for necessário, a gente vai precisar do sentido. Nós vamos usar o sentido, mas agora nós estamos trabalhando com a estrutura. Vamos lá. Para a gente trabalhar a sintaxe, eu preciso que vocês voltem com o conhecimento do primeiro dia de aula. Lembra que eu disse para vocês que a gente ia trabalhar com um contexto mínimo que era chamado de frase? Inclusive, eu falei para vocês que frase era tudo aquilo que tinha sentido. Por exemplo, fogo, silêncio, calha a boca, chegue cedo. Todas essas estruturas comunicam. E se elas comunicam, se elas trazem informações, elas são frases. Frase é tudo aquilo que tem sentido completo. Depois eu cheguei para vocês e falei da noção de oração. E eu disse que oração era tudo aquilo que tinha verbo. Por exemplo, fogo comunica, mas não tem verbo, não é oração. Silêncio comunica, mas não tem verbo, não é oração. Oração não tem necessariamente a ver com período completo, com ideia completa. Oração para nós é tudo aquilo que tem verbo e pronto. Quero, tem verbo, oração. Preciso, tem verbo, oração. Estou chegando, tem verbo, oração. E pronto. Tem verbo, tem oração. Eu queria que vocês levassem para a casinha de vocês, coraçãozinho de vocês, a seguinte informação. Nós estudamos para concurso público, na sintaxe, apenas as orações. Eu só vou estudar sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nome, se eu tiver uma oração. Ou seja, o preceito básico para se estudar a sintaxe, para estudar as relações das palavras dentro de uma frase, é termos uma oração. O preceito básico é ter a presença de um verbo. Aí nós vamos agora começar o estudo dos termos da oração. Nós temos 3 tipos de termos. Nós temos os termos essenciais, integrantes e acessórios. Agora, modernamente, os professores não trabalham com essa nomenclatura, termo essencial, termo integrante, termo acessório. Mas eu gosto dessa nomenclatura só para clarear algumas coisas. Por exemplo, o primeiro tipo de termo que a gente encontra na oração são os termos essenciais. São aqueles indispensáveis, teoricamente, a quaisquer orações. Ou seja, toda oração tem sujeito, toda oração tem predicado. Realmente, existem orações sem sujeitos, concordo. Mas acontece que ainda assim ele é considerado essencial. Salvo algum gramático que questiona, que discute, não é minha intenção fazer isso aqui com vocês, eu gosto dessa nomenclatura pelo seguinte. Vocês já ouviram falar que nunca se coloca vírgula entre o sujeito e predicado? Pois é, a gente não separa por vírgula termos essenciais de uma oração. Então, aí, vale essa definição. Segundo, vocês já ouviram falar, nós vamos ver agora em sequência. Mataram os rapazes. Quem
Quem que é sujeito de mataram? Morreram os rapazes. Quem que é sujeito de morreram? A primeira coisa que você acha, que você procura quando você acha um verbo é o sujeito. Porque ele tem, entre aspas, primazia sobre o objeto. Mais ou menos assim. Primeiro eu acho o sujeito. Depois que eu acho o sujeito, eu acho o complemento. Sabe por que eu falo muito disso? Porque tem aluno que sai do ensino médio procurando objeto assim, ó. Ele comeu o quê? O bolo? Objeto direto. Ele informou o quê? A verdade. A quem? Ao aluno. Vocês decoraram essas perguntinhas que ajudam, mas elas podem confundir também. Essa perguntinha o quê que a gente acha, que a gente coloca no verbo para achar o objeto, ela serve também para achar o sujeito. Então, se eu tiver noção que sujeito é um termo essencial, eu já achei o verbo. Em sequência, eu procurei o sujeito. Aí eu posso procurar o objeto até fazendo essa pergunta, se você quiser. Nós vamos clarear isso tudo depois. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Os termos essenciais na oração são considerados termos essenciais o sujeito e o predicado. Embora existam algumas orações que não tenham sujeito, eles são considerados necessários e, inclusive, não se pode virgular termos essenciais dentro de uma oração. Nós vamos trabalhar isso lá na frente. O segundo tipo de termos seriam os termos integrantes, os complementos verbais, complementos nominais, os predicativos do sujeito e do objeto e o agente da passiva. Esses termos integrantes, eles também são necessários, mas eles são diferentes dos essenciais pelo seguinte. Enquanto toda oração tem verbo, sem exceção, se tem oração, tem verbo, nem toda oração tem complemento. Isso vai depender da frase. Por exemplo, o verbo comprar pede objeto direto, mas o verbo trabalhar não. Então, eles trabalham, ponto, fechou, não precisa de complemento essa oração. Mas eles compraram o quê? Essa oração precisa de complemento. Então, os termos integrantes, eles são essenciais a algumas estruturas, a outras não. Vale lembrar aí o agente da passiva. O agente da passiva só é usado na voz passiva, na voz ativa não. Também vamos entender isso lá na frente. O terceiro item seriam os termos acessórios, que são aqueles dispensáveis para a estrutura da frase. Veja que nós estamos trabalhando com a sintaxe. Quando eu digo João não morreu, não é uma adjunta adverbial, ou seja, é um termo acessório. Professora, mas se eu tirar não, eu mudo o sentido. João morreu e João não morreu, são completamente diferentes. Concordo, mas eu não estou falando de sentido. Estou falando de estrutura. João não morreu e João morreu são frases possíveis na língua portuguesa. Ou seja, eu posso retirar o não sem prejudicar a estrutura da frase. Vamos discutir, questionar, vamos entender isso melhor mais lá na frente. Mas os termos acessórios, eles estão na estrutura para acrescentar sentido, informações, ideias. E eles são estruturalmente acessórios dispensáveis. Posso, inclusive, dizer que lá na frente nós vamos virgular, ou será possível o uso da vírgula em alguns termos acessórios, já que eles são estruturalmente dispensáveis. O que eu quero que vocês levem com essa primeira introdução? Primeiro, sintaxe é o estudo da relação. É a relação das palavras dentro de uma frase. Melhor, dentro de uma oração. Dentro da oração, nós temos termos que não podem faltar, são essenciais. Temos termos integrantes, que algumas orações pedem, outras não. E temos os termos acessórios, que estão ali para acrescentar informações dentro da frase. Combinado?